Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, elevar o nosso pensamento, pedir que a equipe espiritual esteja conosco, nos intua, nos ajude a esclarecer todas as dúvidas que surgirem, que possamos aprender um pouco mais e sermos melhores do que fomos ontem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Bom, gente, então, viu, Isabela, né? A Marinês já participou semana passada, já teve uma ideia. Essa reunião ela tem uma característica um pouco diferente das outras, porque nós temos uma escriba, que é a Bianca, ela faz o relatório da reunião. Ela vai fazer a leitura, a gente começa com a leitura da reunião da semana passada. Tá? Então, eu vou pedir para Bianca, não precisa compartilhar, viu, Bianca? E faz para nós, por favor, a leitura da reunião da semana passada. O relatório, assim, eu faço rascunho, né? Mas aí o Adolfinho sempre complementa para ficar bem mais chique. Essa chiqueza toda não é minha, não. Então, relatório do livro da reunião passada, o livro dos médiuns, segunda parte das manifestações espíritas, capítulo 4, teoria das manifestações físicas. Iniciamos a reunião revisando os conceitos estudados na reunião anterior com a releitura do relatório. No século XVIII, Franz Anton Mesmer cunhou o conceito de magnetismo animal, influência que uma pessoa exerce sobre outra, pela técnica de imposição das mãos, fazendo uma analogia com o magnetismo do ímã. Mesmer acreditava na possibilidade de o homem irradiar fluido vital em um enfermo, podendo promover a cura de determinadas doenças. Na época, a ciência rechaçou essa analogia do magnetismo animal, matéria orgânica, com o magnetismo do ímã, matéria inorgânica. No entanto, essa prática estava em voga na época, por isso, Allan Kardec utilizou esse vocábulo em seus livros, mesmo reconhecendo não ser um termo apropriado. Como estamos no século XXI, o termo magnetismo animal não está em voga e não é apropriado. Assim, seguindo os conceitos da física, não utilizaremos esse vocábulo, e sim fluidoterapia humana, que é animal, ou técnica de imposição das mãos. A respeito da ação do espírito na matéria, a causa é o espírito que atua sobre seu perispírito. Este, por sua vez, atua sobre os músculos do corpo, que realiza a ação na matéria. Eu, espírito, penso, logo atuo sobre o meu perispírito. Este, por sua vez, atua sobre os nossos músculos, que é por si uma matéria animada, e também sobre o princípio vital, fluido que promove a animação da matéria orgânica. Nesse caso, estamos falando de encarnados. Do mesmo modo, na mediunidade de efeito físico, o espírito comunicante atua sobre o perispírito do médium e, consequentemente, sobre o seu princípio vital. A partir do uso destes três fluidos, perispírito do médium e princípio vital, fluido que anima o corpo do médium, mediante o uso do fluido animalizado do médium, que pode ou não ser consciente. O espírito comunicante anima a matéria inerte, uma mesa, que adquire vida momentânea e se movimenta, bailando de um lado para outro. Precisamos lembrar que esse mecanismo descrito acima se refere à ação mediúnica, sendo possível aos espíritos a atuação direta na matéria, nesse caso no corpo humano, o que não é um fenômeno mediúnico, como, por exemplo, a fluidoterapia espiritual ou magnetismo espiritual. Na fluidoterapia espiritual, o espírito atua através de seu próprio perispírito, ou seja, a partir de seu fluido perispíritico. Lembrando que o perispírito é o elo de ligação entre o espírito e matéria, de modo que é possível que o espírito atue sobre a matéria sem o concurso de um encarnado. Em relação à afirmação, abre aspas, pois que o perispírito
não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo por meio do seu perispírito, que é retirado do livro dos médiuns, essa afirmação. O Victor Hugo levantou a questão sobre essa ser uma analogia ou uma afirmação certeira, sobre constituírem-se os dois na mesma coisa, ou seja, o perispírito e o fluido vital são o mesmo fluido. Assim terminamos o estudo, sendo que essa questão será respondida em outra oportunidade. Acabou. Tá sem áudio, Adolfinho. Eu pergunto a vocês se ficou claro o relatório, se é isso mesmo, se alguém quer fazer alguma correção, acrescentar algo. Bom, então, basicamente, o que nós estamos falando aí? O espírito, ele age na matéria de duas formas. Ou pela via mediúnica, né? Ou diretamente ele age sobre a matéria sem o concurso do médium. É isso que nós falamos na reunião anterior. O Vitor Hugo está chegando agora, seja bem-vindo, viu, Vitor Hugo? Bom dia, gente. Ele fez uma pergunta no final, essa pergunta ficou no ar, e nós não vamos estar respondendo ela. Agora, ele ficou muito ansioso essa semana, que eu falei que tem um texto lá no livro A Gênese, né, que eu acho que responde, assim, essa pergunta. Descobri também um texto no que é o Espiritismo, viu, Vitor Hugo? Também corrobora. Muito embora, assim, você não me passou nenhum feedback do texto que eu te passei essa semana da Gênese. Mas não precisa, assim, estar comentando agora, até porque se você comentar agora, você vai estar dando spoiler do texto que a gente vai estudar aqui, né? Então, mas depois eu gostaria que você, no privado, me desse as suas impressões do texto que eu te passei, a respeito do livro A Gênese, sobre essa questão que você fez no final da reunião anterior, se o perispírito e o princípio vital, se é o mesmo fluido ou não, né? Esse foi o seu questionamento. Nós encerramos a reunião assim. E não vamos estar respondendo hoje essa pergunta, né? A gente vai estar estudando ela quando estivermos estudando o livro A Gênese, ok? Mas como eu enviei para você durante a semana o texto da Gênese, então depois, o Vitor Hugo, você me passa as suas impressões, mas no privado, ok? Pode deixar, Adolfo. Para a gente não queimar etapas, tá bom? Bom, Paty, eu vou pedir para você aumentar só um pouquinho. A idade vai chegando, é fogo, né? Melhorou, Adolfinho? Excelente. Tá, eu coloquei aí no chat também para quem quiser acompanhar. Ah, tá. Bora. Você colocou no chat que você fala o endereço, né? Isso. Ah, tá. Isso. Ok. Obrigado. Imagina. Então, vamos lá. Então, a gente está no livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 4, item 78. Das manifestações físicas. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhe-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa, contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Bom, gente, aqui nós já estamos no final desse capítulo, que é um tratado de Allan Kardec sobre a mediunidade de efeito físico, né? Ou sobre as chamadas manifestações físicas, né? Mas no caso específico, é direcionado para a mediunidade de efeito físico, já que esse é o livro dos médiuns. Falei também, viu, na semana passada, eu falei que nós estudamos nesse grupo de sábado a Revista Espírita, relacionada com as demais obras de Kardec. Então, por exemplo, aqui é um artigo que não é da revista, né? E sobre esse vocábulo que nós estamos estudando, princípio vital, nós também já estudamos um capítulo anteriormente do livro dos Espíritos, que também fala, que trata da questão
do princípio vital. Então, nós estamos estudando todos os artigos que encontramos na obra de Kardec a respeito do princípio vital. E esse é o vocábulo que, por hora, nós estamos estudando. E já vou anunciando para vocês, o próximo vocábulo que nós vamos estudar é sonambulismo. Esses vocábulos, sonambulismo, princípio vital, eles estão relacionados com o nosso objeto de estudo desse grupo. Esse grupo nós começamos estudando o vocábulo magnetismo, né? Então, todos os artigos estão relacionados com esse vocábulo. Magnetismo, fluidos, perispírito, mediunidade curadora. Inclusive, hoje, nós não vamos estar falando muito, mas nós desenvolvemos uma pesquisa sobre mediunidade curadora, que, inclusive, terminando esse artigo, nós vamos estar estudando a entrevista que nós fizemos com um amigo nosso, né, o Daniel, e ele conta nessa entrevista a cura da filha dele, que ela tinha meningite, né, a meningite bacteriana. Então, ela tinha um diagnóstico médico de que não tinha cura, não tinha o que fazer, né, e que ela ia a óbito, e a filha dele hoje tem quase 30 anos de idade, casada, com um filho pequeno. Na época ela tinha 6 anos de idade, era uma criança. Então a gente vai estar analisando essa entrevista que nós fizemos com ele, né? A gente faz uma pausa nos artigos sobre mediunidade curadora, e essas entrevistas, gente, nós vamos gravar. Agora, a gente não vai disponibilizar para o público. É material de pesquisa nosso, tá? Então, eu passo o link para vocês, mas ele não fica de domínio público, ele fica, como é que ele fala? É listado, né? Acho que é isso que fala. Não então, listado. Não listado, Então, a pessoa, para ter acesso, ela precisa do link, e o que eu peço para vocês, sempre quando a gente estiver discutindo essas entrevistas, que esse conteúdo não seja compartilhado, já que é um objeto de estudo nosso, né? E como fala da vida de pessoas, né, até a própria legislação, ela protege seu entrevistado. Então, nos nossos estudos, a gente vai falar quem que é a pessoa, a gente vai falar o nome. Quando for evocar os espíritos, a gente vai falar o nome da pessoa, né? A gente vai falar nos nossos estudos nome de médium. Só que quando a gente for reportar isso de maneira pública, não vai aparecer o nome do paciente, não vai aparecer nome de médium, tá? Isso é da própria metodologia que nós utilizamos, que é a história oral, e também porque existe uma legislação, né, que protege esse entrevistado. Então, a gente não deve ficar utilizando nomes de pessoas, né, porque isso, amanhã depois, se a pessoa, ou se a família da pessoa não quiser ver o seu nome exposto, e se estiver exposto, eles podem até entrar com ação, né? Aí a Bianca entende um pouco mais sobre isso, do que eu, nessa coisa de entrar com ação, porque ela é da área do direito, né? Mas então a gente tem que tomar esse cuidado com relação a anonimato, né? No nosso grupo, a gente fala o nome, não tem problema algum. É importante que a pessoa do grupo saiba, já que nós estamos estudando, mas quando a gente for reportar isso para frente, a gente vai falar assim, ó, o médium M1, médium M2, né? O caso da senhorita P, tá? Sempre assim. Então, esse cuidado a gente vai ter. Mas, por hora, nós não vamos estar mexendo com isso, não. Então, vamos retomar o texto, já que ela está no finalzinho, vamos ver se a gente consegue terminar hoje esse artigo. Vamos lá, Paty? Vamos. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram
a veste terrena, em vez de ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito Arago, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas desde que vem do espírito de Arago, morto, é uma utopia. Por que isso? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo o que nele havia também morreu? Não temos a presunção de o dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante na teoria da animação factícia. Então, só um minutinho. Aqui, Allan Kardec faz uma referência à academia, porque a academia, né, a ciência, ela tem como objeto de estudo o homem, o meio ambiente, né, a sociedade. Ela não tem como objeto de estudo os espíritos, o mundo espiritual. Ele faz até uma comparação. Se Arago, né, Arago era um homem da ciência da sua época, né, pelo comentário que ele faz aqui. Se ele tivesse falado a respeito dessa teoria das manifestações físicas, ele seria muito respeitado na academia. Mas como é Arago espírito que está falando, a academia não aceita. Porque, nesse sentido, a academia ela é o quê? Nesse sentido materialista. Né? Aqui, materialista no sentido de que não considera o elemento espiritual, que considera que não existe nada além da matéria. Né? Então, o objeto de estudo da ciência e da academia, nesse sentido, é o elemento material, enquanto que o objeto de estudo do espiritismo é o elemento espiritual. Então, para a academia, quando a informação vem de um espírito, isso é uma utopia. Em outras palavras, ela não aceita, né, as informações que vêm dos espíritos. É isso que Kardec está dizendo. E também no finalzinho lá do item 78, no outro parágrafo, não precisa voltar, não. Eles questionam, os membros da academia, desse fenômeno ser de efeito físico, que ele contraria a lei da gravidade, né? Das mesas que ficam girando, né? Até usei um termo no relatório, as mesas que ficam bailando, né? Se movimentando no espaço. Né? Aí Kardec fala, não, mas não é porque ela contraria a lei da gravidade que o fenômeno não existe. É porque ele existe de acordo com uma outra lei, só que essa outra lei não é conhecida pela academia. Né? Eu acho que eu até falei na reunião anterior, se eu não falei, eu falo agora, que, por exemplo, esses estudos, hoje, que os pesquisadores vêm fazendo a respeito do Covid-19, que é um vírus, isso só é possível porque eles têm um instrumento, né, que analisa os vírus, né, que no caso é o microscópio. Né? Agora, antes da invenção desse instrumento, a ciência não considerava a existência de vírus. Né? A partir do momento que eles criam um instrumento, consegue captar a existência de vírus, aí a ciência passa a considerar o vírus e passa a estudá-lo. É por isso que estão surgindo várias vacinas contra a Covid-19, né? Porque eles fazem estudos a partir do quê? Do uso do microscópio. Que, no caso do elemento espiritual, o instrumento é o médium. Só que esse instrumento a ciência não aceita. Né? Porque ela não aceita que uma pessoa ela pode ser intermediária do espírito de um morto. Porque para a academia não existe vida além da matéria. Então, de novo, o objeto de estudo da academia é o elemento material. Né? Ela não considera o elemento espiritual. E que vai chegar um dia, Allan Kardec não fala isso nesse texto, mas ele fala do conjunto da sua obra, vai chegar um dia que a academia vai reconhecer o elemento espiritual. E, nesse sentido, o espiritismo
ele não é contra a ciência. Isso é importante, viu, gente? O espiritismo é contra o quê? O materialismo. Então, o espiritismo, ele é o quê? Ele veio para destruir o materialismo, né? Mas ele é favorável à ciência. Tanto é que ele nasce a partir do quê? Do uso, né, da ciência do século XIX, né, que é a ciência da época de Allan Kardec. E que, no caso, o que o Allan Kardec utilizou foi o quê? O método da observação, que é do positivismo, né, ou das ciências naturais, né, a observação dos elementos. E ele fez o quê? Ele adequou, então, o método da observação para o seu objeto de estudo. Na medida que ele foi descartando, né, outros sistemas que a ciência considera. Quando ele foi percebendo que havia um efeito inteligente, e todo efeito tem uma causa, então, partindo desse axioma, né, ele chegou à conclusão que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente e que a causa, nesse caso, são os espíritos, né, e não os homens. Ok? Já falei um pouquinho coisa que não tem muito a ver com o texto, mas que está relacionado. Tudo bem? Vamos continuar, então? Quando se produz o vácuo, na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força total ao seu suporte, que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que pela parte exterior a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei da gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior, dê-se-lhe densidade maior do que a do ar que está por fora, e a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água, porque então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás de hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei de gravidade? Conheceis porventura todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não, pois então não negueis a realidade de um fato apenas por não poder explicar. Ok. Aqui eu vou pedir um pouquinho para uma pausa, tá, Paty? Que eu quero compartilhar com vocês um vídeo, porque não é minha área, então se alguém tivesse conhecimento a respeito desse assunto, que é mais ligado à física, eu conto assim, com a ajuda de vocês. Mas, claro, eu fui pesquisar sobre esse exemplo de Allan Kardec, ele dá da campânula. Então, aqui trata-se de uma lei da física. Então, é um vídeo curto de 1 minuto e meio. Eu vou passar o vídeo, depois eu vou fazer alguns comentários a respeito do que Kardec está tratando nesse parágrafo, da campânula, tá? Agora, claro que se no grupo tiver alguém que tenha mais conhecimento do que eu sobre esse assunto, eu vou agradecer aí pela explicação, tá? Então, vou passar o vídeo 1 minutinho e meio só, tá? E a gente volta a falar sobre... Só um pouquinho. Uma guia. Aqui, pronto. Achei. Já... Vocês já estão vendo já, gente? Não, compartilhou não, Adolfinho. Ainda não? Tá.
Ah, tá. Deu uma mensagem aqui que não pôde compartilhar. Vamos tentar novamente. E agora? Agora sim. Carregando. Só põe play pra gente. Eu ia falar pra gente ver. Tem áudio, Adolfo? O vídeo? Não, não. Ah, tá. Porque Até tem um áudio. Não, até tem um áudio, mas assim, eu vou tirar o áudio, porque não tem áudio, não, tá? Não, beleza, porque o áudio às vezes dá problema. Eu não lembro exatamente como, mas se não tem, beleza, melhor ainda. O áudio que tem só uma musiquinha de fundo, eu vou tirar ela, tá? Então vamos lá. Perfeito. Eu vou adiantar um pouquinho, que essa parte que não precisa, tá? Aí, ó, começa aqui, ó. Então, essa aqui é a campânula, tá? Ela é um objeto, gente, que, na verdade, qual que é o objetivo? Ela ficar sem ar, tá? Então, eles vão colocar, aqui tá a tampa dela, vai fechar ela, depois eles vão colocar uma seringa ligada a ela, vão colocar uma bexiga, depois vocês vão ver melhor a bexiga. Ela tem só um pouquinho de ar, essa bexiga, tá? Então, vamos ver o vídeo. Tô falando demais já. Olha lá, tá vendo? Tem um pouquinho de ar na bexiga. Tá fechando. Agora ele tá tirando o ar, ó. Tá? Tá tirando o ar. Então, nesse instante, o que acontece com a bexiga? Tá tirando o ar, ó. Tá enchendo a bexiga. Tá? Tirou o ar, encheu a bexiga. Encheu. É uma lei da física, tá? Olha lá, encheu a bexiga. É claro que ela é pequena, essa campânula. Se ela fosse maior, enche mais. Olha lá, ó. Agora ele colocou o ar de novo. O que aconteceu com a bexiga? Eu vou voltar de novo, tá? Mas encheu a bexiga do quê? Daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco eu explico. Eu tô na mesma que a Paty. Agora é com música. Aqui, gente, eu ainda vou deixar um pouco compartilhando. Eu vou mostrar mais uma vez, sem som agora, e vou comentando, tá? Então tá aí, ó. Departamento de Física da Universidade do Porto. Então, é um experimento científico. A ideia da campânula é muito simples. Opa! Olha lá. A ideia da campânula é muito simples. Na hora que você deixa ela sem ar, ela diminui a pressão do ar. E aí a bexiga, eu não sei explicar para vocês, assim, do ponto de vista da física, mas ela enche a bexiga. Tá vendo que tem pouco ar na bexiga, não tem? Tem pouco ar. Tá? Então, olha lá, fechou o vácuo, na hora que vai retirando o ar, a bexiga enche. Isso é uma lei da física, a física explica isso. Aqui tem pouco espaço. Se tivesse mais espaço, em outros vídeos, que a bexiga, na hora que coloca o ar novamente, ela sai rodando. Né? Claro, tá cheia, né? Vai esvaziando. É o que diminuiu a pressão do ar. Como diminui a pressão do ar, enche a bexiga. Esse é um fenômeno físico.
Allan Kardec faz uma analogia. Ora, se isso acontece, enche a bexiga, e ela, quando você põe o ar novamente, ela sai voando, quer dizer, é como se ela tivesse o quê? Uma vida, né? Agora eu vou parar de compartilhar, porque eu acho que vocês já entenderam o objetivo, né? Em outras palavras, então, o que acontece? A bexiga sai rodando, sozinha, tá? Tem um outro experimento que eles fazem com balão. Então, o que eles fazem com o balão de gás? Eles colocam alumínio num recipiente pequeno, pegam uma bexiga, no caso a bexiga, essas um pouco, essas que, quando a gente faz aniversário de filho em casa, a gente coloca um monte de bala, né? Enche, estoura e cai aquele monte de bala para as crianças. Uma bexiga um pouco maior. Aí você coloca a mesma ideia. Quando você tira todo o ar, só que aí você coloca um líquido, que eu não lembro qual que é o líquido, né? Como, por exemplo, soda cáustica. Eu vi até experiência com soda cáustica. Então, esse líquido mais o alumínio, ali tem um fenômeno químico, tá? Que eles transformam, eles criam o chamado gás hélio. Então, vai enchendo a bexiga. Vai enchendo a bexiga e cresce. É assim que eles enchem o balão, que é o gás hélio, né? Porque tem o quê? É uma combinação química, né? E com isso, enche o balão sem a gente ficar assoprando, ou sem usar um compressor para encher o balão. E esse balão, ele sobe, né? Então, claro que o balão ele é maior, aí nesses casos, fica ali umas 2, 3 pessoas e ficam passeando pela cidade no balão. Então, veja, isso é um efeito físico, tanto na campânula com a bexiga, como no balão, a gente não põe a mão, né, e ela enche sozinha, ela enche, né, de ar, depois sai o ar, quando sai o ar, que é quando volta, porque na campânula ela está sem ar, então quando você volta, ela passa a ter ar novamente, a bexiga ela torna a murchar e sai até rodando. Como se a gente pegasse uma bexiga pequena, né, e fosse esvaziando e soltasse. Ela sai. Então, o quê? É como se estivesse dando uma vida momentânea para a bactéria. Então, Allan Kardec faz uma analogia. Ele fala, assim como existe essa lei da física, com a campânula, os espíritos fazem a mesma coisa com uma mesa. E a mesa começa a bailar. É isso que Allan Kardec está falando. Só que não é a mesma lei da física, é uma outra lei, né, que a ciência não conhece. Né, que é uma lei onde tem o quê? A manipulação do fluido do médium, né, que nesse caso, é o princípio vital, que é um fluido que anima a matéria, e é esse fluido que vai animar uma mesa. Tá? E aí essa mesa vai se movimentar e vai ficar bailando no ar, assim, no espaço. Tá? É isso que Allan Kardec está fazendo. Ele faz uma analogia. Tá? Então, no texto que fala da campânula, eu não vou conseguir explicar para vocês, assim, do ponto de vista da física, que não é minha área. Então, eu preferi mostrar para vocês um experimento. Tá? Vocês entenderam o experimento, né? Vocês viram que lá a bexiga tinha pouco ar na bexiga, na hora que a gente coloca ela numa campânula, ou seja, no local, e quando você retira todo o ar, então muda a massa da bexiga, né, e ela enche sozinha. É um efeito, uma lei da física. Né? E quando ela se enche, ali, essa campânula é pequena. Uma campânula maior vai enchendo até estourar. Estoura. E ninguém colocou ar na bexiga. Né? Na hora que você coloca ar na campânula novamente, aquela bexiga cheia, ela vai esvaziar. Né? Então, isso segue uma lei da física. Quer dizer, ninguém encheu a bexiga ou esvaziou a bexiga. Isso aconteceu o quê? Sozinho, seguindo uma lei da física.
A física explica isso, né? Então, Kardec faz uma analogia. Assim como a campanula, ela faz ela produz esse fenômeno, né, numa bexiga, também os espíritos produzem um fenômeno parecido, utilizando o fluido do médium para dar uma vida provisória ou momentânea, né, a uma matéria inerte, como a mesa. Mas mesa, cadeira, né, etc. Tá? Conseguiram entender aí o raciocínio? O raciocínio, sim. O experimento, não. Mas tudo bem. Não, Entender é então, uma palavra forte demais, né? Mas deu para visualizar o raciocínio. não, então, o mais importante é o raciocínio. Porque depois, gente, o que acontece? Quem quiser, é só pegar assim, ó, como está no texto. No texto vai aparecer de novo o termo. Campânula, não sei do que. Aí vocês vão lá no YouTube, aí tem alguns vídeos que tem explicação. Aí tem alunos do curso de física, ou professores do curso de física, que vão explicando esses experimentos. Eu assisti alguns vídeos, eu vi eles explicando, mas eu falei assim, ó, bom, um vídeo, um cara explicando isso, eu falei assim, não, eu não acho necessário no nosso grupo, porque nós não estamos estudando física, né? Você compreende quando o cara está explicando, você compreende ele explicando, mas eu achei melhor mostrar o experimento para vocês. E a partir do experimento, entender que Allan Kardec faz uma analogia. Assim como a ciência estuda um fenômeno, né, de acordo com leis da física, né, a ciência espírita também estuda um fenômeno que os espíritos produzem, só que no caso dos espíritos, não é a mesma lei da física, é uma outra lei, né, que considera o quê? A ação fluídica do médium. Então, o espírito precisa do fluido do médium para poder dar uma vida provisória para a matéria e, consequentemente, através do movimento Isso, olha lá, a Isabela já colocou. A campânula por dentro fica no vácuo. Por isso que é o bexiga a gente também. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Isabela? Não, acho que não sei se eu tentei ajudar, porque ela vai encher, porque vai ficar no vácuo. Como o vácuo é um vazio, é a mesma coisa, por exemplo, tem outros tipos de dinâmica dessa. Você coloca um som e uma luz. A luz vai refletir na campânula, mas você não escuta o som, porque o som não atravessa o vácuo. Então, por isso que a bexiga enche e tal, tanto que quando tem alguma missão espacial e tal, tem que fazer descompressão dos órgãos e coisa do tipo. Ok, obrigado. Quer dizer, então, tem vídeos, né, que eles vão explicando essa parte mais conceitual. E eu assim, até entendi isso um pouco, como a Isa acabou de falar para nós aqui, mas eu falei, não, eles vendo o experimento, entendendo que Allan Kardec está fazendo uma analogia para dizer, da mesma forma como é possível você fazer uma bexiga movimentar no vácuo, né? É possível também um espírito fazer uma mesa, né, que no caso é uma matéria inerte, se movimentar, né? Só que o espírito não vai utilizar a mesma lei da física, é uma outra lei, né, que está relacionado com o uso do fluido do médium, né? No caso, o fluido princípio vital. É o princípio vital, nós já estudamos isso, que anima os órgãos do nosso corpo. É um princípio vital que anima, por exemplo, o batimento do coração, o funcionamento do coração, né? O funcionamento dos rins, é o fluido vital que dá vida a esse funcionamento dos rins, né? E é esse fluido vital do médium, né, associado ao fluido do perispírito, do espírito comunicante, que vai fazer com que a mesa se movimente, né? Então, o espírito se comunica com as pessoas através do quê? Do efeito físico, tá? Então, é só para fazer uma analogia. O Célia se levantou a mão? Rodolfinho, se a gente for usar essa analogia, a gente pode pensar que
esse fluido, ele pode mudar as moléculas. Vamos dizer, ele não age direto na lei da gravidade, mas ele pode agir na forma que essas moléculas dão origem à mesa. Eu gostei disso, porque Muito bem. porque deu uma explicação científica ao que antes ficou assim, eles movimentam a mesa, mas por trás disso tem uma explicação da física que um dia a gente vai entender, que no momento Exato. ainda não foi possível. Perfeito, eu gostei dessa explicação, porque ela não deu apenas uma resposta, mas ela indica que fisicamente, desculpa, dentro da física, um dia teremos uma resposta. Perfeito. Em outras Amém. palavras, existem leis, né, que a ciência não conhece, porque ela não reconhece o instrumento que nós utilizamos, que é o médium. Né? Perfeito. E algo que nós estamos estudando, que é o quê? O uso do fluido, né, do médium, no caso, o princípio vital, que é o nosso objeto de estudo. Marinês, se levantou a mão, por favor? Oi, Adolfo, levantei sim. Sabe o que é? Por exemplo, para acontecer um movimento desse, né, de uma matéria inanimada, o médium necessariamente tem que estar nessa sala, nesse local, ou ele pode estar, por exemplo, nessa casa e conseguir movimentar uma coisa que está longe dos olhos dele? Ele pode estar até na casa do vizinho. Que o espírito não vai utilizar... tem dois tipos de comunicação mediúnica. As comunicações físicas e as inteligentes. Na comunicação inteligente, a participação do médium é via pensamento. Aqui não. Aqui ele participa doando o seu fluido anímico. Ou, no caso, o princípio vital. Né? Nós também chamamos de fluido vital. É por isso que Kardec fala que tem médium de efeito físico, ele não sabe que é médium de efeito físico. O espírito faz o quê? Ele utiliza do fluido dele para poder produzir o fenômeno. Então, ele precisa estar presente na sala? Não, não precisa estar presente na sala. E também não é um processo... quer dizer, o médium, às vezes, nem sabe que está acontecendo isso, né? Pode ser isso? Exatamente. Quer dizer, ele está sendo, tipo, usado, né, pelo espírito, mas não é consciente, né? É isso? Exatamente. Ok. Tá? Tem muitos médiuns de efeito físico que são médiuns sem o saber. Ok. Eu posso dar só um palpite em relação lá à Campânula? À vontade. Na época que eu estudava, porque assim, dentro do meu entendimento, porque o ar, ele exerce sobre nós uma resistência. Então, por exemplo, dentro da Campânula, tirou o ar, então não tem resistência mais. Então, aquele pouquinho de ar que tem dentro da bexiga, ele se expande, porque ele não encontra resistência. Então, por exemplo, quando os astronautas vão lá para o espaço, eles todos incham, eles se incham, a gente vê nos vídeos, né? Antes deles irem, e quando eles estão lá em cima, é como se eles estivessem mais gordos. Por quê? Porque eles não têm resistência. Então, o próprio corpo se expande, as moléculas de água, de ar, tudo que a gente tem se expande. Então, é uma questão de expansão por falta de resistência. Okay? Olha que beleza, ó. Tá vendo? Ó? É importante esses comentários, tanto o seu como o da Isabela, que no meu caso específico não é minha área. Eu sou historiador. Então, assim, eu tenho dificuldade para explicar isso, né, que vocês conseguem explicar para a gente de maneira mais simples. Né? Mas é aquilo que a Lucélia falou, é a gente entender que é um fenômeno que a física explica, né, sem que a gente toque, né, na matéria. Sim. Então, ela tem, assim, uma vida, entre aspas, né, momentânea, que é justamente o que acontece na mediunidade de efeito físico.
Uhum. Só que é uma outra lei que é utilizada na mediunidade de efeito físico. É isso que Allan Kardec está chamando a atenção. Só que a ciência não considera essa outra lei, porque ela não considera o elemento espiritual. Então, nesse sentido, a ciência é materialista. E o espiritismo, ele veio o quê? Ele é a favor da ciência, ele reconhece os avanços da ciência, né? As leis da ciência, só que ele é contra o materialismo. Ele veio para acabar o materialismo. Porque se a ciência considerar o elemento espiritual, ela vai descobrir uma série de leis que nós já estudamos, como, por exemplo, a do perispírito, né? Como elemento de ligação entre o mundo espiritual e o nosso mundo corpóreo, né? É pelo perispírito que há essa ligação entre os dois mundos, né? Tanto pela via mediúnica, né, como pela via anímica, né? E aí nós falamos na reunião da semana passada, pela via anímica, por exemplo, que Allan Kardec chama de magnetismo espiritual, ou que nós já estamos adequando, né, para fluidoterapia espiritual, que é quando, por exemplo, uma pessoa faz uma prece, ela tem uma enfermidade, ela tem muita fé, ela pede para um espírito, e o espírito vai na casa daquela pessoa e ela sonha, às vezes, né? No dia seguinte ela fala, eu sonhei, estava de branco na minha casa, tal espírito, eu sonhei que ele me operou. E a pessoa vai ao médico depois fazer exame e ela não tem mais a enfermidade. Então, Lucélia, é o que você falou, tem sim alteração nas moléculas, tá? O perispírito propicia isso, essa alteração nas moléculas. E daí, no caso, por exemplo, da mediunidade de efeito físico, né, da mesa, né, que é uma matéria inerte, ela tem uma vida momentânea e se movimentar, né? Quer dizer, o espírito consegue animar a matéria, né? Ainda que por pouco tempo. Tudo bem? Vamos continuar a leitura, então? Vamos lá? Vou compartilhar aqui de novo. Por favor. Olha, eu pensei que ia ser muito difícil. Estou tendo uma ajuda enorme. Ele não está muito difícil, não, viu? Porque é um exemplo que é de uma área que eu não domino, né? Apareceu, né? Uhum. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la como com uma pessoa sentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu durante uma viagem a Londres para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica. Fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. Sabe-se que o Sr. Home é poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa, eficiente e o objeto. Bom, a respeito do Sr. Home, eu tenho mais uma tela para compartilhar, mas depois eu falo. Vamos continuar mais a leitura do 81, depois a gente vai falar um pouco do Sr. Home. Falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto sob a influência de certos médiums, objetos muito leves oferecem idêntica resistência e em seguida cederem de repente ao menor esforço. Na experiência que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre nela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto a sua massa não aumentou, porém uma força estranha se lhe opõe ao movimento e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram.
como reside no ar que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazer a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo que aquilo é obra do diabo. Só um minutinho. Aqui ele está falando da campânula de novo, aí a gente já passa a entender um pouco mais. Ele fala o que muda. E aí, assim, as explicações da Maria Inês e da Isa corroboram para a gente entender isso, né? O que mudou foi o ar, não é? Então, como não havia resistência, é isso que a Maria Inês explicou, então houve uma expansão, né, do objeto, no caso da bexiga, né? E aí ela se movimentou, tá? Vamos continuar, por favor. Dirão, talvez, que sendo imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos do termo acúmulo, foi por comparação, não porque assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada prova que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de conhecer todas as propriedades. Antes que se houvéssemos experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se assim aparentemente mais pesado. Fora ilógico afirmar que se o suporte não existisse simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites dos testemunhos dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos sem esforço e como se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto com a cadeira em que está sentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Bom, aqui Kardec, no final, está dizendo que em detalhes, como que se processa esse fenômeno do efeito físico, que isso ainda nós não sabemos, né? Quer dizer, os espíritos ainda não revelaram em detalhes. Nós conseguimos fazer uma analogia, tá? Conseguimos entender. Nós entendemos que ele utiliza do fluido do médium, que é no caso, o princípio vital, né? Que é um fluido que dá vida à matéria, que, portanto, esse fluido dá vida à mesa que gira, mas tem ainda alguns detalhes, né, dessa lei que nós ainda não conhecemos. E que eu não sei se na nossa pesquisa se vai surgir alguma informação nova nesse sentido. Esse não é o nosso objeto de estudo. Nós estamos estudando o princípio vital porque ele está relacionado com o fenômeno mediúnico, né? Esse é o nosso objeto de estudo. Se vier alguma informação adicional, né, eu, pelo menos, não espero nada nesse sentido. Bom, para encerrar, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela e vou falar do Sr. Home. É importante falar do Sr. Home. Eu gosto muito dele, por várias razões. Eu tenho um livro, e infelizmente eu emprestei esse livro. Tá compartilhando, gente? Tá, né? Tá sim, Adolfo. Tá sim. Eu tenho um livro, infelizmente eu emprestei ele, eu não me lembro para quem, e a pessoa não me devolveu. Mas conta a história do Sr. Home. No meu livro aparece o nome Daniel Douglas Home, mas também aparece, inclusive na própria revista espírita, Daniel Douglas. Então, Douglas ou Douglas é o Sr. Home. Esse aqui é um texto, gente, um fragmento de texto que eu extraí da revista espírita
de fevereiro de 58, onde Allan Kardec fala que ele é o maior médium de efeito físico do século XIX. Né? Aqui ele está levitando, esse é o Sr. Home levitando. Tá? O que ele está levitando? É a mediunidade de efeito físico. Então, se a gente pode levantar uma mesa, pode levantar uma pessoa. E observe que tem gente andando aqui, ó, embaixo dele, ó, tá? Ele está em cima, ó, levitando. Mediunidade de efeito físico. Então, fala o texto assim, ó. Sob a sua influência, desse médium, os mais estranhos ruídos se fazem ouvir. Ruído, efeito físico. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, se erguem, se transportam de um lugar a outro, através do espaço. Instrumentos de músicas fazem ouvir sons melodiosos. Seres do mundo extracorpóreo aparecem. Tudo é efeito físico. Falam, escrevem e, frequentemente, nos abraçam, até causar dor. Quer dizer, o espírito que se materializa pode nos abraçar e a gente pode até sentir dor. Ele mesmo, o Sr. Home, foi visto várias vezes em presença de testemunhas oculares, elevado, sem sustentação, a vários metros de altura, que é essa imagem aqui, que nós estamos vendo. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Sr. Home. Bom, eu vou deixar a Maria Inês falar, e na sequência, nosso tempo está um pouco curto, mas eu quero saber se vocês entenderam aí esse estudo de hoje. Maria Inês, por favor. Uai, eu achei muito interessante, mas eu fiquei com uma dúvida, Adolfo. Quer dizer que esse fenômeno, ele acontece independente da vontade do médium, mas se o médium quiser também, ele consegue, por exemplo, igual esse daí que levitou, né? Então, ele depende da vontade dele também? Veja, o fenômeno, ele é produzido pelos espíritos, não pelo médium. O médium pode ter vontade? Pode. O fenômeno vai acontecer porque o médium tem vontade? Não. Que não Ok. depende da vontade do médium. Mas é evidente, né, que nesse caso, o Sr. Home, né, era um médium que se comunicava com os espíritos. Tá? Então, todo médium de efeito físico, ele é inconsciente? Não. Então, tem médium que é consciente. É por isso que, no caso do Sr. Home, ele é o quê? O médium, vamos fazer uma comparação. Ele é o Chico Xavier do século XX, para mediunidade de efeito físico. Só que o Chico não era mediunidade de efeito físico. O Chico foi também médium de efeito físico. Mas o Chico Xavier foi o médium, uma antena mediúnica, né? O médium de efeito físico, médium psicofônico. Só que nós conhecemos o Chico como médium psicógrafo. Só que o Chico não foi só psicógrafo. Ele tinha, assim, vários tipos de mediunidade, Chico Xavier, né? Então, ele tinha uma facilidade muito grande, o Chico, de se comunicar com os espíritos. O Sr. Home também. Só que o que prevaleceu na mediunidade do Sr. Home foi a mediunidade de efeito físico. Porque no século XIX, é o tipo de mediunidade que os espíritos encontraram para chamar a atenção dos homens da academia, para que eles pudessem estudar o fenômeno. E, a partir daí, estudar as leis que regem esses fenômenos. E um dos homens que estudaram esses fenômenos, não foi o único, é o nosso Allan Kardec. E, a partir dos seus estudos, das suas pesquisas, das suas observações, ele nos deixou uma doutrina maravilhosa, né? Que tem a revelação de espíritos sobre vários fenômenos até então desconhecidos, né? Que são os fenômenos espíritas. Ok? Obrigada.
Bom, gente, nosso tempo acabou, mas eu vou perguntar para vocês, né? Eu vou pedir permissão para ficar uns 2 minutinhos, um pouco a mais. Foi válido o estudo, gente? Entenderam? Super. Muito bom. Podemos Ótimo. considerar que está encerrado o artigo? Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tá. Então, gente, é o seguinte. Para a semana que vem, ainda tem artigo sobre o princípio vital, não acabamos, tá? Tem 2 artigos lá no livro A Gênese e tem um artigo da Revista Espírita. Eu pergunto para vocês, a gente continua estudando o princípio vital ou a gente pode fazer uma pausa e pegar a entrevista que fizemos com o Daniel sobre a cura da filha dele e a gente começar a analisar a entrevista que fizemos com o Daniel. Então, para a Maria Inês e para a Isabela, o Daniel é um companheiro, um amigo nosso, que frequenta, inclusive, o nosso centro, o Grupo Espírita Luz e Amor. Então, nós fizemos uma entrevista com ele, até foi uma entrevista que nós fizemos assim, utilizando o Google Meet, né? E ele conta nessa entrevista a cura da filha dele, com 6 anos de idade. Ela foi diagnosticada com... esqueci o nome agora da doença. Já falei mais cedo. Meningite. Meningite, obrigado. Meningite bacteriana, né? Então, ele conta essa história e como que ela foi curada. A entrevista com o Daniel. Se vocês disserem que a gente pode analisar, a gente vai analisar essa entrevista do Daniel. Tá? Então, é a pergunta que eu faço. Semana que vem, a gente vai estudar a entrevista com o Daniel ou continuaremos estudando o princípio vital? O que vocês preferem? Eu voto na entrevista, até porque pode surgir novas perguntas para a gente ter que buscar depois no livro dos médiuns e na revista mais estudos. Assim, na minha visão. Tá. Por favor, gente, manifestem-se. Eu pensei na mesma coisa que a Bianca. Tá. Também concordo com a Bianca. Concordo com a Bianca, do fim. Ou já deu maioria, viu, gente? Me senti até importante agora. Vamos gravar a reunião semana que vem, só que ela não vai estar disponível para o público, tá? Ok? Tudo bem? Tudo. Então, muito obrigado aí, porque hoje é um feriadão tão importante, mas que é o feriado mais católico que espírita, porque nós comemoramos o nascimento, né? E não o passamento. Essa data, para nós, não tem a mesma importância que tem para os católicos, né? Muito embora é uma data, sim, significativa. Claro. Ok, então um abraço para vocês, muito obrigado. Alcione, você faz a prece para nós, por favor? Alcione. Não, acho que ela não está ainda agora. Deu uma saidinha. Tá bom. Então, Lucélia, você faz para nós a prece, por favor? Tá no mudo, Lucélia. Perdão, Dolfinho, minha voz tá horrível essa semana. Tá, não, tudo bem. Tá bom. Então, Isabela. Sobrou para Isabela. Sem problemas, faço. Por favor. Então, vamos fechar os olhos e mentalizar as melhores energias para essa semana que vai começar, para esse feriado prolongado. Que todo mundo consiga ter um momento de descanso, paz e ressignificação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, assim seja.